Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter e aqui, direto da sala de coletivas do estádio Newton Santos, após mais uma derrota do Internacional dentro do Campeonato Brasileiro. Isso tudo aconteceu da melhor forma possível no meio de semana contra o River pela Copa Libertadores. No Campeonato Brasileiro, o Inter segue sem vencer. Já era assim com o Mano Menezes e está sendo assim a partir da chegada de Eduardo Cudê. 3-1 em dois tempos irreconhecíveis do Internacional hoje e muito distintos aqui no Newton Santos, no Rio de Janeiro. As justificativas de Eduardo Cudê e jogadores na zona mista. E até um ex-Inter que falou por aqui. Tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. E claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS, ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito e vai lá em KTO.com, dá uma brincada. Eu não ganhei, imagino que vocês também não tenham ganhado. Eu joguei empate ou vitória do Inter, acabei me dando mal. Tem noite que é dia, mas amanhã tem mais rodada de Campeonato Brasileiro. Eu tô jogando em vitória do Grêmio contra o Fluminense. Dá pra recuperar esses pilas lá na KTO, tá certo? Pessoal, dois tempos muito distintos. Um primeiro tempo e aquele Inter que a gente já conhecia, que a gente já esperava, tendo o Gabriel na vaga do Johnny suspenso, e o time é basicamente aquele que jogou contra o River. Rocher no gol, Bustos na lateral direita, Vitor Mercado à zaga, René na lateral esquerda, Gabriel na vaga do Johnny como primeiro homem, Arangues, Maurício e Wanderson mais à frente, no ataque, Alan Patrick e Ener Valencia. O Inter foi muito atacado no primeiro tempo. O Sérgio Rocher teve que fazer 3 ou 4 grandes defesas na primeira etapa aqui no Rio de Janeiro, no Newton Santos. Porém, ainda assim, o Inter também criava oportunidades, também tentava agredir o Botafogo depois, principalmente, dos 15 primeiros minutos. Aí que vem o lance do Maurício, a finalização, Lucas Perry defende, não vê onde vai a bola, ela bate na perna dele, sobra o Maurício, vem e faz 1-0. Parecia que o Inter ia botar água no chope do Botafogo, mais de 40 mil torcedores estiveram aqui, teve show do Zeca Pagodinho, era aniversário do Botafogo, né, 119 anos do Botafogo, hoje líder do Campeonato Brasileiro, só que é um segundo tempo reconhecível, que o Inter foi agredido desde o primeiro minuto. Botafogo criando chances, lá nos 3, 4, 5 minutos do primeiro tempo já abriu o marcador, logo depois fez o segundo, aí o Inter já se perdeu no jogo, sentiu fisicamente, e agora vamos trazer aqui o que Eduardo Cudê e personagens dessa partida falaram, tá? O que o Cudê destacou? Que o time sofreu no segundo tempo bastante na parte física. Terça teve um grande desgaste, segundo o técnico do Internacional, para a classificação para as quartas contra o River. Ele disse que também faltou preencher os espaços na marcação e que por isso até ele colocou logo depois do gol o zagueiro colombiano Nico Hernandes. No segundo tempo ele também não ganhou os duelos, o Inter não ganhava a segunda bola de fato contra o Botafogo. E aí ele começou a tirar jogadores que estavam mais desgastados, mais cansados depois do jogo que foi contra o River Plate. Daí ele disse, tirei Maurício, tirei Alan Patrick, tirei Ener Valencia e tirei o Wanderson. Ainda assim, com um defensor a mais, o Inter não foi bem e perdeu esses duelos, segundo o técnico Eduardo Cudê. E aí ele disse que depois do terceiro gol, ele só se preocupou em tirar jogadores que estavam mais desgastados também e que tinham algum risco de lesão. Eu o questionei na segunda pergunta aqui da coletiva do Eduardo Cudê sobre os 3 gols terem saído dos lados do campo. 2 nas costas do Bustos no lado esquerdo, lado direito de defesa do Inter, e 1 nas costas do René. E acrescentei, o Hugo Malo, que está chegando, jogador do Celta de Vigo, já falei aqui no canal, trabalhou com o Cudê, 32 anos, espanhol, está vindo para ser titular. E o Cudê respondeu que não, que o Hugo Malo está vindo para complementar o grupo, que é um jogador que ele conhece e que não é um jogador que vem para ele sacar alguém do time titular, que ele pode jogar como lateral, pode jogar como central também, zagueiro. E que, e aí ele destacou, antes quando o Inter ganhava, e aí ele estava se referindo ao jogo contra o River, obviamente, quando o Inter ganhou, não tinha esse problema defensivo, agora que perdeu existe, aí está sendo debatida essa questão. Ele disse, não é desculpa, mas também tem a parte física além disso, pois tivemos um jogo muito duro na terça-feira. Sobre justamente essa questão física, poupar no Campeonato Brasileiro, usar na Copa Libertadores, o que o Cudê falou? Que vai ser feita uma análise e que no Campeonato Brasileiro ainda tem muitas rodadas, então dá para tentar recuperar em algum momento, mas que com 2 competições vai ter que evitar chegar cansado em um jogo mais decisivo, como vai ser lá em La Paz contra o Bolívar na outra terça-feira ainda. Ele disse, é uma altitude que não é normal, é uma altitude de La Paz. E a altitude é jogo para atletas físicos
que possam, atletas mais físicos e que tenham capacidade de aguentar. E ele também destacou sobre a parte física em relação ao jogo de hoje contra o Botafogo, que o sintético do Botafogo, o pessoal brinca aqui que é o tapetinho, o Botafogo está se dando muito bem e esse é o fator mais importante. Mas que o sintético também cansa mais a perna do que o normal dos jogadores, mas ele fez questão de frisar de que isso não é uma desculpa. Em relação a esses problemas defensivos que a gente viu que o Inter está tendo, para corrigir esses problemas, o Kudê disse que não tem muito o que fazer além de trabalhar, que às vezes também tem sorte de acompanhar, mas que tem que trabalhar, que o futebol tem jogadores de transição muito rápida, o futebol brasileiro, e que isso o Inter conseguiu evitar em toda a primeira etapa. Não conseguiu evitar na segunda, teve 2 bolas na linha de fundo, como foram nos 2 primeiros gols do Botafogo também. E ele disse que a única maneira de saber que isso foi corrigido, isso melhorou, é jogando. Não tem outra forma. Ele até citou o tempo de trabalho que não teve mais do que 4 dias seguidos para treinar a equipe, como foi nessa última semana, agora ele vai ter. O Inter vai voltar para Porto Alegre agora de madrugada, vai se recuperar fisicamente, folga para o grupo de jogadores no domingo e reapresentação na segunda-feira pela manhã lá em Porto Alegre. E ele destacou que tem a obrigação de ganhar do Fortaleza no outro sábado, dia 19, 4 horas da tarde, no estádio Beira-Rio. Quem também falou por aqui foi o volante Gabriel Ruffi. Ruffi foi titular hoje na vaga do Johnny, que estava suspenso. Ele disse justamente que o Inter teve dificuldade de jogar hoje aqui. Primeiro o adversário, que é um ótimo adversário, mas também pelo campo. Ele destacou que o campo sintético faz diferença, pesa a perna pro jogador. Mas ele disse que conseguiu dar a volta por cima disso o time no primeiro tempo. No segundo tempo não, que o Inter voltou mal e agora vai ter que recuperar em casa contra o Fortaleza. E ele destacou também, porque ele citou a questão física, obviamente ele foi questionado ainda sobre o jogo contra o Bolívar. É a primeira vez que a gente escuta um jogador do Inter falando sobre o que vai ser o jogo contra o Bolívar na ida lá em La Paz, na altitude. Ele disse que sabe da força do time dentro de casa, principalmente nos mata-matas, mas que vai ser primeiro pensar no Fortaleza para depois pensar no Bolívar. E que não, o Bolívar não é só altitude. Tem um bom time, fez por onde para chegar aí nessas quartas de final da Copa Libertadores e que a estratégia, se é que existe, para um jogo com uma altitude dessas como La Paz, é pelo menos voltar com um bom resultado para Porto Alegre, tá certo? Sobre o Inter não estar tão bem no Brasileirão, o Gabriel destacou que o Brasileirão tá parelho, tirando o Botafogo, que é líder disparado agora, 15 pontos de diferença, 16 pontos de diferença para os demais que estão ali na briga com 30, 31 pontos na tabela. Mas ele sabe, e ele destacou que 2, 3 vitórias vão dar uma subida no internacional natural. E sobre a questão física ainda, eu perguntei pro Gabriel, Gabriel, são 3 preparadores físicos diferentes, 2 treinadores, o problema é sempre físico. Por quê? E ele destacou que tem a ver também com essa questão da troca de treinadores, troca de profissionais. O Inter teve Giancarlo Lourenço, Flávio de Oliveira, agora Guido Cretari e Otávio Maneira, e que isso também influencia. Mas ele não quis colocar muito na conta da preparação física os problemas do Inter. Ele disse que estão começando já a entender o jogo do Kudê e tem que agora aproveitar melhor as oportunidades, que foi o que o Inter não fez hoje aqui no Rio de Janeiro, no Newton Santos. Por fim, Victor Cuesta, jogador ex-internacional, também falou. Hoje ele é ídolo no Botafogo, né? Titularíssimo no Botafogo, e tinha uma ala da torcida que criticava, eu acho que até certo ponto com razão, o Victor Cuesta aqui no Inter. Ele disse que nunca deixou de trabalhar mesmo com as críticas que recebia aqui e agora está trabalhando ainda mais no Botafogo, quer continuar fazendo o que sabe fazer, quer jogar futebol e que está muito feliz por essa nova fase no Botafogo. O Botafogo mais líder do que nunca, deve ser o campeão brasileiro até o final da competição, tá certo? Ele até disse que ele estava emprestado em primeiro momento pelo Inter, mas que nunca pensou em voltar, sempre quis ficar no Botafogo. O Botafogo comprou o jogador recentemente e ele vai ficar por aqui, nem vínculo mais tem com o Internacional. E pessoal, como eu disse, começou a Operação La Paz, ela começou com um pedido do Inter na CBF para o jogo ser antecipado do dia 21 para o dia 19, próximo sábado, 4 horas da tarde, contra o Fortaleza no estádio Beira-Rio, daqui a uma semana. E aí o Inter vai viajar na segunda-feira para Santa Cruz de la Sierra, 1 hora de avião da Bolívia. E aí vai ser essa mais ou menos a logística do Internacional para esse jogo. Vai para Santa Cruz de la Sierra de avião 1 hora, no dia do jogo lá em La Paz, tentar minimizar os efeitos da altitude. Deve ir com um time bem em reserva contra o Fortaleza, mas ainda assim focado em vencer a primeira com o Eduardo Kudê. Já são aí 7 jogos, 5 no Campeonato Brasileiro, nenhuma vitória do Kudê até o momento, 2 empates, 3 derrotas, e o Inter quer voltar a vencer na competição, tá certo? Não te esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações que a gente volta para falar mais do Inter por aqui. Um abraço e até a próxima.